As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escrevia seu diário de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada às novas terras, de outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam de que existissem terras nessa direção. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra, no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão, cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem. A chegada à nova terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descrevem um encontro cordial entre os viajantes, os portugueses, no caso, e o povo que já vivia no território, os indígenas. Caminha registrou em sua carta um momento importante quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei que acompanhava a esquadra rezasse uma missa para os portugueses cristãos. Isso confirmava a posse da terra. Vou ler para vocês o trecho da carta. A grande cruz é uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam a grande cruz com bastões já cortados ontem especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Outra coisa os fascinava. Observavam eles uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam o ferro, e aí começou um tal de Aipotaquiti, eu desejo cortar, Aipotaquicê, desejo faca, por quanto você vende. E assim a sua língua era bem diferenciada dos portugueses. No dia 2 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar sua viagem às Índias. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, pois, ao chegarem, julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Depois deram o nome de Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil, devido à madeira cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Dessa madeira extraía-se uma tinta de cor vermelha, muito valorizada comercialmente. Durante alguns anos, a exploração de pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar a madeira e a transportá-la até os barcos. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelhos, tecidos e etc.